Olá, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Por aqui está tudo muito bem. Por que é tão difícil mudar, mesmo quando a mudança é boa, é para algo melhor? É sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Bom, aqui em casa nós temos duas calopsitas, elas são do meu filho, do Bernardo. E ele ganhou essas calopsitas, ele tinha 4 anos, né? E elas é, viviam numa gaiolinha bem pequenininha. Desde que a gente ganhou, né? Desde que ele ganhou essas calopsitas, elas viviam numa gaiola bem pequenininha. E daí elas foram crescendo, mas a gaiola continuou pequena. E aí o que que aconteceu? Há alguns dias nós ganhamos, né? Uma vizinha deu pra gente uma gaiola, porque ela tinha um papagaio, esse papagaio morreu. E daí ela deu pro Bernardo de presente essa gaiola. E nós trouxemos a gaiola todos felizes, olha que legal, uma gaiola grande, né? Filhinho e supla, que são as calopsitas, né? Vão ficar super felizes nessa gaiola. E, pasmem, não foi o que aconteceu. Simplesmente, quando nós colocamos eles lá naquela gaiola, eles começaram a se debater, né? Enfim, foi um desespero mesmo. E daí o meu marido, olha, não vamos deixá-los, porque eles podem até se machucar, né? O bicho pode até morrer. E aí a gente voltou com eles para a gaiola pequenininha. E aí o meu marido teve um insight, ele pegou a gaiola. Tá ouvindo o barulho das calopsitas? Pois é. Ele pegou a gaiola, pequenininha e adaptou, né? Abriu a portinha e colocou em direção da porta da gaiola maior. E aí a gente deixou ali por alguns dias até que aí ela ia e voltava, uma só que ia, a outra não ia, até que finalmente elas passaram para a gaiola maior, se adaptaram, estão super felizes. E aí a gente tirou a gaiolinha pequena, né? E onde eu quero chegar com essa historinha do cotidiano, uma coisa que aconteceu aqui em casa, eu fiquei refletindo sobre isso. Isso acontece com a gente também. Quantas vezes nós estamos numa situação, num relacionamento, num emprego, enfim, em questões familiares, desafiadoras, né? E a gente se acostuma com aquilo e fica com aquilo. Fica vivenciando no menor, no pequeno, no conflito, na situação desgastante, desagradável, né? Às vezes até humilhante. E quando vem uma grande oportunidade para a gente mudar, e aí eu estou dizendo grande não em assim, ser algo estratosférico, mas algo que nos dê, as calopsitas estão, ó, algo que nos dê a possibilidade de mudar, certo? A gente fica com medo, a gente fica travado. O que eu acho legítimo a gente ter medo, o novo assusta, certo? Mas quantos de nós já vivemos experiências assim, né? De se apresentar uma situação que de repente não, uma situação que vai nos levar para um lugar melhor. E um lugar apenas, não é só um lugar físico, entenda, às vezes emocional, mental, e a gente fica com medo e o medo é tamanho que a gente não consegue se movimentar. Né? Então, assim, essa historinha das calopsitas me fez refletir sobre as nossas próprias escolhas, a nossa própria vivência, enfim, tudo aquilo que às vezes nos impedem de prosseguir. Temos um alarme. Então, né, como eu ia dizendo, a mudança ela assusta, mesmo quando mesmo quando é para que a gente vá para um lugar melhor, né? E a gente acaba se acostumando ali com aquele desconforto. Mas o desconforto, né, ele às vezes nos propicia isso também, de sair, né, de avançar, porque a gente tem medo de sair do pequeno, do conhecido, para o desconhecido. Mas a verdade é que mudar dói, né? Então, assim, a gente. Mudar dói, mas o medo de ficar parado, o ficar parado, ele muitas vezes vai doer mais, certo? Então, às vezes a gente tem esse medo mesmo, o medo é legítimo, a gente vai ter medo sim. A vida é feita de desafios e a gente vai rompendo um a um, sabe? Então, assim, eu fiquei olhando para aquela cena durante alguns dias, né? E fiquei refletindo sobre isso.
Quantas vezes eu fui desafiada, quantas vezes você foi desafiado a mudar, a dar passos, a sair de uma zona de conforto para algo novo. Por exemplo, eu já trabalhei em algumas empresas, né? E eu sempre mudei, né, de trabalho, assim, com muita facilidade, entre aspas. Facilidade no seguinte: eu nunca tive medo de começar algo novo. Eu não tenho medo, eu realmente, eu tenho medo de muitas coisas, porque o medo faz parte da vida. Mas não tem aquela máxima, tá, como é que é? Tá com medo, vai com medo mesmo? Pois é, encarar os medos. Eu sempre encarei os meus medos de frente. E mudar de trabalho, né, de uma empresa para outra, enfim, recomeçar, nunca foi um problema para mim. É desafiador, claro, né? Mas nunca foi um problema, eu nunca tive medo, né? E o meu marido, ele sempre falou isso para mim, ele, não sei como é que você, assim, encara tão bem essas mudanças, esse movimento, né, profissional de sair de uma empresa e para outra empresa, ou enfim, eu não sei, porque ele falou assim, para mim isso é tão desgastante, e olha que o meu marido é professor, então ele já trabalhou em vários lugares, né, em várias academias, enfim, e já se desafiou muitas vezes também, né. Então, ele fala assim, você não se sente desconfortável? Eu falei, às vezes sim, porque eu tenho que aprender tudo de novo, é uma nova rotina, são novos protocolos, novos processos, novos colegas de trabalho, nova sala, novos caminhos. Mas a vida não é isso, minha gente. A vida não é desbravar, conhecer. Quando eu tinha 17 anos, né, eu saí da casa dos meus pais em Araruama, da minha casa, né, e vim para Niterói, para São Gonçalo. Hoje eu moro em Niterói. Então, assim, eu vim estudar, eu vim desbravar. Eu tinha uma relação, eu morava numa cidade pequena, eu tinha uma rede de amigos pequena, né, do mesmo colégio. E de repente eu mudei para uma escola enorme, uma escola técnica, pessoas diferentes, professores diferentes, era tudo diferente, cidade diferente, morando, né, numa casa diferente, né, embora familiar, que era com a minha avó, com os meus tios, mas era uma casa diferente, a rotina é diferente. Então a vida é isso. Eu sempre falo pro Bernardo, a gente vai ter desafios, vai mudar de escola, vai mudar de curso, vai mudar de professor, vai mudar a vida de mudanças. A gente tem medo? Tem medo, mas vai com medo mesmo, encarar os medos. Então, essa questão das calopsitas, eu fiquei refletindo sobre isso. Elas iam para um conforto, um espaço maior, ter mais liberdade ali, mas elas queriam ficar no pequeno. E para passar para o grande, a gente teve que fazer um processo. Então, às vezes, a gente também vai passar por processos. Quando a gente for mudar, a gente ter um processo mesmo. Não é mudar abruptamente, né? Porque nem todo mundo tem esse perfil. Então, às vezes, nós vamos dar pequenos passos, fazer pequenos movimentos, né? Adaptar para chegar no objetivo final, que é o conforto, que é ir para a gaiola maior, que é para o lugar mais amplo, que é para uma vida mais fluida do jeito que a gente quer, certo? Então, a minha reflexão hoje é sobre isso, sabe? Eu até escrevi um texto, a gente não precisa pular do antigo para o novo de uma vez, abruptamente, como eu falei, mas a gente pode construir pontes, como a gente fez ali, né? Adaptar as gaiolas, como as gaiolas abertas, ir aos poucos no nosso ritmo, até que um dia a gente se dá conta de que já está vivendo no espaço novo, mais amplo, mais leve e mais feliz, entendeu? Mais livre. Então, é sobre isso. E eu quero te perguntar, você tem alguma gaiola? Você está em alguma gaiola pequena que já não faz mais sentido para você? Eu já, em uns vídeos atrás, né, falei sobre um trabalho que já não fazia mais sentido para mim. O trabalho era ruim? Absolutamente. Eu não gostava de fazer? Absolutamente. Era dentro da minha área, eu fazia o que eu gosto de fazer, que é escrever, mas trabalhar naquele determinado lugar não fazia mais sentido para mim. Então, a gaiola estava ficando muito pequena. Então, eu decidi sair, certo? Então, você está pronto, né? Porque aí a gente também tem que fazer essa pergunta. Você está pronto para dar o primeiro passo rumo ao novo, né? A trocar de gaiola, a ir para um espaço mais amplo? Então, assim, se essa história de alguma forma tocou o seu coração, né? Eu queria te convidar, né, a essa reflexão, a olhar na sua vida o que está te impedindo de crescer. Às vezes tem oportunidades aí aparecendo e você não está se dando conta porque você está acostumado a viver nessa gaiola. Eu tô usando gaiola, gente, analogia, tá? A viver nesse lugar, nesse espaço, seja mental, seja emocional ou seja físico mesmo. Então, é um convite para que você reflita sobre isso, para que você
Observe isso, sabe? Se não tem algo novo para chamando, se não tem algo acontecendo chamando para o novo. E experimente, né? Vai com medo mesmo, né? E se você precisar, peça ajuda, peça apoio, mas não fique limitado a uma gaiola pequena, a um lugar pequeno que não cabe mais, que você não cabe mais, porque você tem com certeza muito a oferecer, tá? O vídeo é sobre isso. Eu quero te agradecer aqui pela tua presença e te convidar a viver sempre com muita gratidão, com muita intenção e, sobretudo, com muita presença, com muita atenção. Um beijo, te vejo no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!